Hello, hello, folks. Hi, everyone. Glad to see you all here once again. Full house, yeah, that's new. That's new. Many new faces here. Bom, pessoal, tô muito contente que tem várias carinhas aqui no ao vivo. Fico muito feliz porque é ruim dar aula sozinha, né? Só para câmera. Que bom que vocês estão por aqui. Não sei o que vocês estão fazendo, se estão, sei lá, trabalhando, no carro, na academia. Não tem problema, tá? Quem puder, claro, como de costume, eu costumo aconselhar, anotar vocabulário, pronúncia. Quem não puder, só o repetir em voz alta já ajuda, tá? Já vai ser de grande valor. So, let's get started. Essa semana inteirinha comigo, hein? Toda semana, semana inteira. Deixa eu colocar aqui só a visualização no speaker. Deixa eu mudar, que daí depois na gravação fica melhor. Let me see. Gallery. E aí, hide non-video part. Ok, awesome. Let me share. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente já dar sequência. Foi. Cool. Deixa eu refrescar a memória de vocês. Depois, a grande maioria já tem mais de 30, sabemos depois como é que funciona, não é mesmo? Tem que ter alarme para tudo, não tem mais as mães nos lembrando do que fazer. Bom, é esse vídeo aqui, tá? Deixa eu tirar um pouquinho a legenda. Aqui tá em português, mas em inglês não tem segredo, né? Bem ao pé da letra. 8 segredos para o sucesso, que fica 8 Secrets to Success. Tá? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vou seguir a mesma lógica de sempre, tá? Porque eu acredito e eu vejo, né, o feedback de vocês. Ver o vocabulário, né, com antecedência ajuda depois na compreensão e perceber ali quando a gente vai ler nas falas. Yes, essa parte aqui da esquerda, ó, basicamente, até o número 9, na verdade. Exatamente até o número 9. Vimos na aula de ontem. Então, você que de repente está na primeira aula aqui hoje, sei que eu sou repetitivo, mas faz parte, né, gente? Mães e teachers, é isso. Repeat a lot, all the time. Assistir, lembrar a aula a semana inteira, de segunda a quinta-feira, às 7 da noite. Se não conseguir assistir ao vivo, assistir a aula gravada. Então, a aula de ontem já está no grupo, quem perdeu. Todo esse vocábulo da esquerda a gente já passou, tá? A gente foi até o 9. Agora eu vou fazer o highlight do 10 ao 15, tá bom? Então, o vocabulário que eu extraí desse próximo minuto é aqui do 10 ao 15. Alright. Então, o que eu coloquei de highlight aqui? O gonna, que muita gente já conhece, né? Mas às vezes para falar acaba não usando tanto, é que é a abreviação do going to, certo? A gente já viu também ontem lá que want to também vira wanna. Isso aqui, um tempo atrás, era considerado inglês informal, né? Não usaria na empresa, por exemplo. Hoje em dia é super bem aceito, não é mais visto como inglês de rua, né? Digamos. Então, eu acho que cabe muito usar de novo, sempre começar a usar, porque quando ouve já consegue identificar mais fácil. E tem, ó, o going to, que vira gonna, want to, né? Que é o querer, vira wanna. O que mais tem? E aí vai, ó. São as junções dos verbos com as preposições, né? Deixa eu colocar aqui em cima, que daí fica no mesmo quadradinho. Então, o precisar, que é o need, eu também posso juntar, e também pode ficar needa. I need to go. Ó, I need to go. Preciso ir. I need a. Estranho, né? Mas pode falar também. Então, normalmente, você pode juntar ali o verbo com a preposição to. Não, os mais comuns tem coulda, tem gonna, tem wanna, need, mas os mais comuns são esses. Ok? Só toma cuidado, que às vezes eu ouço, né? É claro que o erro é sempre bem-vindo, né? A tentativa quanto mais a gente tenta e erra, mais a gente entende. Não dá para usar o to depois dessas abreviações, porque o to já está embutido ali, certo? Então, não falar I need to work, não. Eu preciso trabalhar, aqui vai ficar I need to work. I need to study. I'm gonna work. Sem to depois. Deal? Ok. Sempre que vocês veem um vocabulário novo aqui, anota e procure usar, tá? Na primeira oportunidade, já vai usando para conseguir fixar. O próximo, aqui como verbo, tá? Figure. Quem trabalha com contabilidade, está mais acostumado a ver esse figure como resultado, número, né? Aqui como verbo, como ação, vai ser ele é o mesmo que discover,
Ou understand, que é o descobrir, entender. Posso usar os outros? Posso, são sinônimos. Mas a gente, assim como no português, né? A gente vai procurando usar outras palavras para não repetir tanto as mesmas. Então, sei lá, se é uma reunião, por exemplo, você precisa falar, vocês precisam entender o que tem que ser feito para o projeto. An example. So you need to figure. Oh my God! Calma, pessoal, que veio um animal voando. Tomara Deus que não seja uma barata. Acho que não. Let's keep going. Não, é só um, um mosquito. Eu acho que é alguma coisa. Sorry, guys, me distraí. I have a little fear. Um pouquinho, só um pouco de medo. Eu digo que não, mas tenho. Voltando, até me perdi aqui. Tá, do projeto, né? Então tá calor, a janela tá aberta, tá entrando esses bichinhos aqui. You need to figure what you're gonna do for this project. Or you need to understand. É que no português não tem uma palavra, tem isso às vezes, né? No português tem umas boas que no inglês não tem e vice-versa. Então tem ali o sinônimo que é o descobrir e entender, mas eu diria que o figure, ele é a junção da palavra descobrir e entender. Você tem uma palavra boa no português? Eu não tenho. Se você tem, me manda. E me manda aqui no chat agora quem tiver, ou me manda depois na aula, porque eu não tenho uma excelente tradução, tá? A gente traduz até numa legenda, você vai ver como entender, descobrir, mas é um combo, é uma junção das duas. Porque normalmente vai ter um trabalho um pouco maior, né? Você usar o figure ali no entre linhas vai dar a entender que você tem um trabalho um pouco maior para conseguir entender, conseguir descobrir alguma coisa. Ok? Ficou claro? Se não, manda, escreve aqui que eu vou buscar outros exemplos, tá? Também. Próxima. Ah, essa palavra eu sempre lembro da Dilma, dando entrevista. Quem já viu? Eu sempre conto essa mesma história, né? Depois, quem tiver curiosidade, coloca lá no Google. Dilma Workaholic. Que daí ela fala... Ela confunde, né? Em vez de ela falar que ela é workaholic, ela fala workaholic. De alcoólico. E aí ficou engraçado, eu sempre lembro dela. Então, esse aholic, guys, anota aí, tá? Quem puder. Quem não repete em voz alta, só de você se ouvir já ajuda. Então, aholic. Esse aholic no final aqui, no inglês, é o demais, em excesso, muito. Então, existem outras palavras, é que acabou que o né, workaholic ficou mais famoso, né? Talvez você já conheça ou não. Workaholic é alguém que é viciado em trabalho, alguém que trabalha muito, tá? Workaholic. Mas eu poderia colocar outras palavras aqui. Eu poderia colocar moveaholic. Moveaholic. Poderia colocar o quê? Poderia colocar coffeeaholic. Opa, dois Fs. Certo? Eu vou colocar aqui antes aquilo que a pessoa é viciada, né? Aquilo que a pessoa gosta muito, faz muito, tá? Aholic. No caso, ele usa ali o work, ó, aí fica tudo junto a pronúncia, ó. Workaholic, certo? E ele faz uma piada ali, daqui a pouco a gente vai ouvir juntos, tá? Segura o coração que daqui a pouco a gente vai ouvir, vocês vão ver esse vocabulário lá na prática, tá bom? E aí ele faz uma brincadeira ali que o pessoal até ri, que aí ele fala, mas a gente não é, o que ele falou? Não são workaholics, não são viciados em trabalho. Aí ele usa, they are workaholics. Workaholic. E aí também uma brincadeira, uma junção de duas palavras aqui. O frolic, no inglês, ele é o mesmo que curtir, ter prazer, aproveitar. Então, o que ele está dizendo é que essas pessoas, não é que elas são viciadas, né, em trabalho, é que o trabalho delas traz muito prazer, traz muita felicidade, traz muita curtição. Então, ele traz para um lado positivo, né? É o que ele vai trazer no contexto. Tem gente que até usa como, não, porque tem ali, né? Eles vão usar, às vezes, como sentido parecido, essa questão de vício no trabalho, mas essa é a maior diferença, tá? Workaholic. Fui falar da Dilma, né? Workaholic. Workaholic é alguém que é viciado em trabalho, mas não é que tem prazer, só quer ver. Sabe aquela pessoa que quer terminar? Tem várias pessoas aqui que eu conheço que são assim, hein? Não são, não? Cadê o chat? Eu tenho o chat aqui, ó. Dilmo. Ih, Alexandre. Ih, Dilmo, I don't know that.
Me escreve aí, Ale, que eu não entendi esse Dilma. Vou ficar de olho aqui. Então, enfim, tem várias pessoas que são, né? Essas pessoas que querem tirar as coisas à frente, querem terminar, querem trabalhar. Agora, o workaholic é alguém que gosta, que sente prazer. E não é qualquer trabalho, é aquilo que gosta, é aquilo que tem paixão. I'm a workaholic, but I'm not a workaholic. Eu tô com uma vontade de falar workaholic. Cadê? De Dilma. Exato, Ale. Fui falar, tá vendo? A minha mãe fala, Deus castiga. Mas até hoje, guys, toda vez que eu vou falar workaholic, por conta desse vídeo, me dá uma vontade aqui, aí eu tenho que lembrar que é aholic, workaholic, ok? Alright, good. Próximo, to put the nose down. Aqui é uma expressão, tá? Porque ao pé da letra, ó, o put, ele é o colocar. Então, colocar o copo na mesa, put. Nose é nariz. Então, colocar o nariz down para baixo, né? Colocar o nariz para baixo em alguma coisa. Nada a ver, né? E no inglês tem muito disso, tá? Tem bastante expressão. E se você for traduzir ao pé da letra, vai ficar confuso. Então, essa frase inteira junta quer dizer tá focado em alguma coisa. Tá engajado em alguma coisa. Então, você tá no momento, sei lá, você tá focado, engajado no trabalho, em algum projeto, algum estudo, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, this month, aí, como o put é um verbo, você vai conjugar, tá? Então, presente contínuo, eu estou colocando, né? Vai ficar I am putting, ing, I'm putting my nose. Esse THE pode mudar pelos pronomes de posse. Então, my nose, Samantha, her nose, meu filho, his nose. Então, I'm putting my nose down in, e aí o something você vai trocar por alguma coisa. In this project. This month, I'm a workaholic. I am putting my nose down in this project. And I'm working a lot. I'm working until late. Certo? Então, essa é a ideia de você estar ali focado em fazer alguma coisa. O que a gente fala aqui? Sei lá, tem uma coisa parecida que é colocar a cara no livro. Não sei, se vocês tiverem outras em português aí que ajudem também, mas é isso, tá? Alguma coisa de tá engajado, focado em alguma coisa, normalmente relacionada a trabalho e estudo. Ok? Lembrando que put é um verbo, então você vai conjugar ele ali, tá? E put, ele é um verbo super fácil, porque a conjugação dele não muda. Presente, passado e lá o particípio fica put. Put, put, put. Ok? Mesma coisa. E o último que temos aqui, ó. You've got to. Vocês vão ouvir ele falar ali, ó. You've got to. You've got to. Quem já tá ali num, né, um intermediário para cima, avançado, vai lembrar que aqui é o presente perfeito, né? Aqui é a abreviação do have. Isso aqui é a mesma coisa, isso aqui também é como se fosse uma expressão, né? Que é o have. Isso tudo no lugar do have. E tá bem comum eles usarem o have got no lugar só do have. E daí, por exemplo, tá? Eu tenho uma casa. Por exemplo, vai ficar I've got. Aí eu posso. Tá vendo isso aqui em cima, ó, que a gente tava vendo agora há pouco juntos? O got. Eu posso juntar também, vai ficar agora. I've got a house. O que isso aqui quer dizer? Eu tenho uma casa. Você poderia só falar I have a house. Ó, isso aqui é a mesma coisa que I have a house. Mesmíssima coisa. E aí eu também vou usar a mesma lógica de pergunta, né, com inversão. E aqui no caso eu vou usar o have mesmo, nessa estrutura. E aí ficaria o have you got? E aí bem mais comum. Have you got a job? Você tem um emprego? Você tem trabalho? Have you got a job? Você tem carro? Have you got a car? Have you got kids? Alright? Então essa é uma outra maneira. E por incrível que pareça, o inglês americano é o que usa. Tá? Inglês britânico não usaria, por exemplo. Agora, inglês americano usa bastante. E aí, aquela história, né? É um sinônimo do have. Os dois são iguais. Alright? E aqui finalizamos. Lembrando, tá? Eu tô separando sempre por bloquinhos. Então, o minuto 1 foi o bloco de ontem. Esse aqui é o minuto 2, mais ou menos, tá? Mais ou menos um minuto que a gente vai ver juntos hoje. Já fiz o Reinforce Essay, mas vou fixar mais um pouquinho hoje, que é desse... a gente tá colocando o novo, né?
que é o the NT sound. Como assim the NT sound? Ele falou algumas vezes, algumas palavras durante o vídeo, como eu falei ontem, não é que esse é o certo, tá? É regional, cada um tem uma maneira de falar. Então, a palavra internet, por exemplo, ele no primeiro minuto falou internet. Internet. Então, quando eu tenho aqui, ó, o N seguido da letra T, uma maneira comum de vocês ouvirem é tirar a letra T e ficar só com som de N. Assim como, então, eu posso falar internet ou internet. Aí aqui, como é que vai ficar? Posso falar plenty, de muito, ou honey. Dentista, posso falar dentist ou dentist. Interesting ou interesting. E aí, segue. Então, ele fala umas 2 ou 3 palavras que estão nesse bloco, porque é a maneira que ele fala. Então, também fiz um highlight aqui para a gente poder lembrar e já treinar o olhar, treinar o ouvido para esse hack de pronúncia, tá? E depois, não hoje, vai entrar aqui a parte de estrutura que eu coloquei como highlight, né? Então, as principais. Mas aí depois, na próxima aula, a gente continua. Ok, enough. Enough from here. Então, daqui foi suficiente. Espero que tenham anotado. Quem não conseguiu anotar, depois volta aqui para poder continuar. Agora vamos ao vídeo. Eu vou colocar um pouquinho antes, uns 10 segundinhos mais ou menos antes, da onde a gente parou ontem, só para recapitular, e aí a gente segue, tá bom? Vou deixar com a legenda aqui. E aí, só para lembrar, né? Ele está falando, então, quais são os 8 segredos para o sucesso. Tá? Tá trazendo todos os 8 tópicos aqui. Let's see. So I get off the plane and I come to Ted. And I think, geez, I'm in the middle of a room of successful people. So why don't I ask them what helped them succeed and pass it on to kids? So here we are, 7 years. Tá, e foi até ali. Ele não falou ainda, ele nem começou, na verdade, né, com os segredos. Ele só tava... Deixa eu fazer um background aqui para vocês. Quem não assistiu, só para reforçar o entendimento de quem assistiu, que ele fala, né, que ele estava no avião, no caminho do TED, ele foi perguntado para uma adolescente do ensino médio, ela aparentemente vinha de uma família pobre, né, e perguntou, e aí, qual que é a receita do sucesso? Quais são os segredos do sucesso? E aí ele não soube responder. Na hora ficou incomodado com aquilo, né, aí tinha ali isso anos atrás, né, que ele tá contando. E aí foi para essa sala do TED, inclusive, que tinha muitas pessoas bem-sucedidas, e ele foi perguntando ali, né, quais eram os aspectos qual que era o caminho, né, em comum que as pessoas passaram para conseguir ter sucesso. E daí ele fez um apanhado e colocou 8 coisas ali que ele julgou que são as principais. E agora ele vai começar daqui a pouquinho. Antes disso, vamos continuar daqui, ó. Então, de novo, one more time. So here we are, 7 years, 500 interviews later. Aí, que daí que ele tá explicando. Ê, Samantha, tá antecipada, hein? Então, so here we are. E aqui ele fala... Isso aqui é uma expressão, tá, guys? Here we are. Aqui estamos nós, pode ser literal, né? Que é o caso que ele tá usando, né? Aqui. E aqui estamos, cá estamos. And here we are. E também pode ser só quando você quer dizer que alguma coisa chegou, ou que você chegou em algum lugar. Tipo, tô aqui. Here I am, você pode usar no caso, né? Here I am. Here she is, né? Tipo, ela chegou, ela tá aqui. Então, nem sempre é literal. 7 years, 7 anos. 500, como é que fala? Eu sei que número às vezes pega um pouco, né? Mas uma coisa que me ajudou muito é lembrar, ó, o que eu fazia. Deixa eu pegar um lápis. Peraí. Cadê meu lápis? Aqui, ó. Quando tenho três números, é só colocar um H no meio aqui, ó. Então, por mais que o número seja grande, não vai te assustar. Sempre com 3 números tem um H no meio. H do quê? H de 100. H de 100. Opa. Então, 500, 500. 550, 550. 700, 700. Sempre tem, então, um Hzinho ali, tá? Se de repente você tinha dificuldade com números, é algo que pode te ajudar. Ok? Depois eu vou entrar nos números maiores, mas por enquanto fica aí com a casa do 100. Então ele fala, ó, aqui estamos, 7 anos, 500 entrevistas. Como é que ele fala entrevista aqui? Você falaria? Interview, maybe. Talvez, né? Como é que ele fala? Vamos ouvir. 500 interviews later. Ó, deixa eu colocar
bem devagarinho para a gente poder dar um highlight aqui. Vamos ver. One moment. There's 500 interviews later. Notaram? Então, ele cortou aqui, ó. Não falou interviews, falou interviews. 500 interviews later. E aí um detalhe que, assim, né, parece ser tão simples, mas se eu tô falando rápido e você não tem essa informação, você perde. Você não sabe que tá falando interview, né? E aí você fica meio, né, não consegue pegar o contexto. 500 interviews later, and I'm Então, 500 entrevistas depois. Aí vamos seguir. going to tell you what really leads to success. E aí, de novo, ó. Como é que ele fala aqui? I'm going to tell you what Ele fala going to? Ouve lá, one moment. years later, and I'm going to tell you what Tá vendo? A legenda parece going to. O inglês escrito normalmente é o inglês formal, né? Agora, na fala, aí vai para o inglês mais abreviado, mais casual. Digamos que não é informal. And I'm gonna tell you, ó, I'm gonna, juntou o going com to. Que é o futuro ali, né? E eu vou te falar, eu vou te contar, eu vou contar para vocês. O you sabemos que é singular e plural. Como é que eu sei? Porque tem uma plateia, então a gente já traduz como plural. Então, eu vou falar para vocês what really leads to success. Fiz o highlight do lead ontem, né? Que é o levar, conduzir, que vem do leader, né? Líder que é ali, já usamos no Brasil, que é bem parecida a palavra, que é líder mesmo. E aí o lead, que é o levar, conduzir. Então, o que realmente leva ao sucesso? Toma cuidado com a palavra sucesso, tá? Ó, a tônica tá aqui, ó. É success. Success. Então, o que realmente leva, o que realmente conduz ao sucesso? really leads to success and makes Tedsters tick. To success and makes Tedsters tick. E faz esse Tedsters, ele estava falando as pessoas que fazem parte do TED, né? Que são do TED, Tedsters. Então, que fazem as pessoas do TED tick, que aí o tick foi um highlight de ontem também, que é ticar, né? Dar um check. Alright? So far, so good. Let's keep going. What really leads to success and makes Tedsters tick. And the first thing is passion. E aí, aqui nada de novo, né? In the first thing, e a primeira coisa é paixão, passion, ó, passion. Uma outra coisa que fiz a ênfase ontem é a palavra P, ó, a letra P no inglês tem essa pequena explosão no começo, né? O português, ó, paixão, paixão. No inglês, passion, ó, passion. Detalhe, tá? Se não conseguir, não tem problema, ok? No problem. And the first thing is passion. A primeira coisa é paixão. Vamos ver. Freeman Thomas says, I'm driven by my passion. E aqui entra a expressão também de ontem, tá? Que eu fiz também o highlight. Driven by. Essa aqui é nota, guys. A nota, vocês vão ouvir muito, vocês vão usar muito. E aí vocês vão anotar to be driven by. Quem puder. Quem não, repete em voz alta aí. Peraí, deixa eu voltar. To be, né? Lá o to be driven by. Você vai mudar, né? Esse driven by, deixa eu já antecipar, o ser motivado. Então, uma entrevista, por exemplo, what are you driven by? Ou seja, o que te motiva? What are you driven by? Ok? Ou você quer falar, I'm driven by my job. I'm driven by providing for my family. Então, sua motivação, né? O que te dirige meio que ao pé da letra. Mas percebe que não é literal, né? Porque o drive, sim, é o dirigir, tá na terceira coluna de conjugação, é o mesmo verbo, mas usado como expressão, ok? Então, se alguém te pergunta, what are you driven by? Aí você vai falar sobre a sua motivação. E aí, esse by vem junto, tá? A preposição by vai estar junto. I'm driven by my family. I'm driven by my job. Cool? Ok, let's keep going. Thing is passion. Freeman Thomas says, I'm Aí ele fala, né? Freeman Thomas diz, essa pessoa diz, driven by my passion. sou motivado pela minha paixão. Tedsters do it for love, they don't do it for money. E ele tá chamando, então, as pessoas que fazem o TED, né? Ou seja, TEDsters. No inglês tem muito disso, né? Já falei também, vou repetir porque eu acho que é importante. Eles têm isso, né? De quem faz a coisa terminar com ER no final, normalmente. Então, teach é ensinar. Quem ensina, teacher.
né? Eu ia falar porque é ensinador, né? Professor, teacher, anchor, doctor, normalmente tem esse R no final. Então, os TEDsters, né? Ou seja, quem faz o TED, fazem isso por amor. Do it for love. Vamos ler mais uma vez? Kids just do it for love. They do it for love. They don't do it for money. Aqui já estamos acostumados, né? Tem a abreviação na negativa, não fala o T do final. Don't do, não. Só o don't. They don't do. They don't do it for money. Money também, não é money. Tira esse EI do finalzinho. É um padrão também, né? Um padrão de pronúncia, eu termino com Y, eu vou falar I no final. Money. A Disney, que a gente fala Disney, fica Disney, ok? I no finalzinho. Então, eles fazem por amor, não fazem por dinheiro. They don't do it for money. Carol Coletta says, I would pay someone to do what I do. Aí, essa outra pessoa, Carol Clara says, diz, né? I would pay someone to do what I do. Eu pagaria alguém para fazer o que eu faço. I would pay someone to do what I do. Aqui, o que ele poderia ter feito era abreviar, né? Que é bem comum colocar esse would, tira, né? Ele, você deixa só o D, apóstrofo D. I'd pay. Mas é o que falamos já sobre ênfase, né? Às vezes, quando eles querem enfatizar alguma coisa, eles vão, mesmo que eles normalmente juntariam, eles vão deixar de forma extensa para conseguir, né, trazer luz para aquela palavra, aquela frase. Então, I would pay, eu pagaria. E aí, would, que é esse modal verb, que ele é bem simples de usar, ele deixa a palavra com esse iria no final, certo? Então, falaria, fica would speak. Eu viajaria, I would travel, I would go, I would work. Então, pagaria, I would pay. Pagaria alguém para fazer o que eu faço. Vamos ouvir mais uma vez. Coletta says, I would pay someone to do what I do. E o que eu fazia muito, guys, eu sempre falo, porque eu acho que é importante, é o shadow, ou seja, sombrear, né, imitar a pessoa falar. É que aqui, para ser mais dinâmico, a aula não ser tão longa, não tem como ficar fazendo frase por frase. E nem você precisa ir frase por frase, sabendo que somos todos adultos aqui, né? Tempo não temos, gostaríamos de comprar, inclusive. Então, assim, pega algumas, seleciona algumas frases depois, quando você for fazer lá o depara, né? For ouvir o vídeo no final de novo, pega umas 3, 4 frases e fica repetindo, imitando. To do what I do. Carol Coletta says, I would pay someone to do what I do. Carol Coletta says, I would pay someone to do what I do. É isso, toca umas 3 vezes e depois repete. I would pay someone to do what I do. E imitando como ele fala. Isso aqui, ó, tenho certeza que vai destravar demais a fala de vocês, tá? Mas, claro, com repetição. The interesting thing is, if you do it, Ó, aqui como é que ele fala? what I do. The interesting thing is, if you do it, Aqui ele falou normal, né, digamos. And the interesting thing is. E a coisa interessante, aqui, tá vendo? Tem aquela questão do NT. Tem aquele padrão também que poderia, e muita gente fala. Mas ficaria? Quem chuta? Fala em voz alta aí. Innerstand. Innerstand. And the innerstandness. And the innerstandness. E aí, esse G aqui fica mudo, né? Termina com N junto com S. Consoante vogal. And the innerstandness. E a coisa interessante é, vamos ver. for love, the money comes anyway. If you do it for love, the money comes anyway. Olha essa frase. Aqui também nada, né? Tudo bem ao pé da letra, bem literal. Se você fizer por dinheiro, the money comes anyway. O dinheiro comes, vem de todo jeito, de qualquer forma. Quem concorda, hein? Do you agree? Conheço várias pessoas que discordam this. I don't know what you think. Então, se você fizer por amor, o dinheiro vem de qualquer jeito. Ok. So far, so good. Certo até aqui? Let's keep going. Mais um pouquinho. Work. Rupert Murdoch said to me, it's all hard work. Então, aí, é o segundo? Let me see. Aí, Alexandra Rees. I do agree too. I do agree too. Ale. Então, o próximo é o work. Esse Rupert Murdoch said to me. Então, essa pessoa falou para ele. It's all hard work. Então, tudo é sobre trabalho duro. Tudo é trabalho duro, trabalho árduo. Nothing comes easily.
Aqui, ó, nothing comes easily. Já vimos também, vou reforçar para a gente poder ter isso, né? Mamão com açúcar, piece of cake. LY no final, tem esse sufixo, que fica aquele mente, né? Então, easy, fácil, facilmente, easily. Happy, feliz, felizmente, happily, hardly, monthly, daily. Então, nada vem, aí eu posso traduzir assim, né? Facilmente ou de forma fácil. Nada vem de forma fácil. But I have a lot of fun. Como é que ele fala aqui? Vamos ouvir. Hard work. Nothing comes easily, but I have a lot of fun. Aqui, ó. Eita. But I have a lot of fun. Então, tem esses T's, né? O T normalmente fica com som de R na junção, consoante vogal. Quem já tá acompanhando, a gente tá careca de ouvir consoante vogal, vou juntar, vira uma coisa só. But I have a lot of fun. Então, mas eu me divirto muito. But I have a lot of fun. Nada vem fácil, mas eu tenho muito, eu me divirto muito. Did he say fun, Rupert? Yes. Aqui é uma piada. Esse Rupert é daquele desenho. É um desenho. Depois, quem quiser dar um Google, é um urso. É um desenho bem antigo. Rupert. Então, e aí era uma frase que tinha lá. Did he say? Ele disse diversão, Rupert? Yes. É igual eu sempre que eu ouço aquela frase. That's all, folks. Eu uso bastante também. Quem lembra do That's all, folks? É de quem? Do Pernalonga. O Pernalonga era aquela turma lá que tinha dele, né? Que aparecia no final. That's all, folks. E ele faz a brincadeira aqui, o pessoal ri. Você disse diversão, Rupert? Tedsters do have fun working and they work hard. Tá, aqui, ó. Então, quem faz o TED, né? Os TEDsters do have fun working. O que acontece aqui? Eu estou usando o do numa frase afirmativa, que não aconteceria. Talvez você saiba, talvez não, mas vou reforçar também aqui. Eu consigo usar o do, né, o auxiliar, né, ou o did, por exemplo, na afirmativa, quando eu quero dar ênfase. Foi até um highlight que eu fiz de estrutura, amanhã eu vou entrar mais em detalhes, mas ele é eles têm, eles se divertem sim, eles se divertem trabalhando sim. Às vezes, o professor pode perguntar, você fez a lição sozinho? Fiz. Fez mesmo? Aí você vai usar o passado, né? I did do my homework alone. Eu fiz sim, fiz sozinha sim. Então, ele é um ênfase, tá? Eu conheço ela sim, I do know her. Então, ele tem um porquê tá sendo usado na afirmativa, tá? ênfase. É isso. Se não tem ênfase, você vai usar normal. Ele falaria, Tedsters have fun working. And they work hard. E eles trabalham de forma árdua. I figured they're not workaholics, they're workaholics. E aí? I figured. Olha lá o figured que a gente viu. Então, eu descobri, eu entendi. A legenda pode variar aqui, tá? Pode ser descobrir, eu entendi. Que é aquela mescla que eu falei para vocês, que um dia a gente pode, de repente, encontrar uma palavra no português que seja boa para isso. Mas eu vou nessas duas, entender, descobrir. Então, eu entendi, they're not workaholics. Eu descobri que eles não são, né, os Tedsters, essas pessoas, eles não são viciados em trabalho. They're not workaholics. They're workaholics, que é o que a gente falou lá no vocabulário, lembra? Lembra o que é a diferença? Eles só são pessoas que têm prazer pelo trabalho, né? São pessoas que, das quais o trabalho traz prazer, traz diversão. Que é diferente, né? Não é pelo vício em si, mas é pelo prazer do trabalho. Yes. Are you guys workaholics or workaholics? Do you guys think you are any of them? O vocabulário legal aqui também de usar. Vamos seguir mais um pouquinho. Just a little bit more. Vamos só ouvir de novo one more time. Vou repetir, repete em voz alta aí, ok? I figured they're not workaholics, they're workaholics. Again, I figured they're not workaholics, they're workaholics. You. Good. Aqui pronúncia, tá? Figured. Figured. Let's go. Workaholics. Good. Ok. Alice Garden says, to be successful, put your nose down in something and get... Opa. Aí. Então, Alan, aí tá trazendo as referências, né? Essa pessoa, o Alex Garden diz, para ser
Ó, a pronúncia aqui, ó, successful, é aquele mesmo padrão, successful, para ser bem-sucedido, put your nose, consoante vogal junta, put your nose down in something. O que tá querendo dizer aqui? Put your nose down in something. Foque em alguma coisa, né? Se engaje em alguma coisa. To be successful, put your nose down in something and get damn good at it. And get them good at. Aí um outro padrão de pronúncia, ó. Eu tenho letras que têm sons iguais. Então, sempre, assim, ó, sem exceção. Eu tenho T e D ou vice-versa, vai mesclar, vai ficar uma coisa só. Então, não tem pausa. Get them, get them, get them good at it. E aí, o D fica com som de R junto tudo aqui, ó. Aqui eu junto, e aí fica good at it, good at it. And and get them good at it, and get them good at it. Ok? Esse them, eu não fiz highlight, não é um palavrão, tá? Não chega a ser um palavrão. Mas é uma palavra, como é que eu vou colocar? É uma palavra que você não usaria numa reunião, num trabalho. Ele vai entrar no lugar do fucking aqui. No inglês não tem problema, né? Eu não gosto de falar palavrões, né? Mas no inglês eu acho que tem poucos, né? O fucking, a palavra com F, né? Que o pessoal fala de F-word, entraria aqui, mas como tá numa audiência, tem pessoas, né? Não vai usar. E aí, no lugar do fucking, pode usar o damn. Damn. Não é tão mal visto, tá? Aqui, por exemplo, tá usando. Mas também você vai escolher, né? Claro, dependendo do ambiente que você tá. É uma palavra forte, sim. Mas bem utilizada, eles usam bastante. Mas se a comida, it's damn good. É, tipo, really good. Usaria a palavra, né? F, again, aqui. Ok? Então, se vocês ouvirem esse damn aí, ele é um realçador. Certo? Ele é um intensifier, um intensificador. Só aqui, no caso, pro good. Alright? Deixa eu ver o tempo. Rapaz, a hora eu vou hoje, hein? Ó, vou parar por aqui. A gente foi 50 segundos mais ou menos. Amanhã seguimos, tá bom? Amanhã continuamos. Vimos vocabulário hoje. Fizemos treino de listening, conversamos. Espero que vocês voltem. Hoje é terça-feira. There's no magic. Today is Tuesday. Amanhã é o penúltimo dia, tá? Penúltima aula da semana. I hope you liked it and thank you so much for being here. You guys, see you tomorrow.